Salve, salve, espectador do canal Resgatando a História, tudo bem com vocês? Bem, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, sou o professor Alan, sou pesquisador e também sou YouTube. A proposta do canal, como eu sempre abordo aqui, é trazer aulas dinâmicas, aulas que realmente nos levem à reflexão sobre o assunto proposto aqui. E hoje eu trago a vocês a aula que vai falar sobre a questão da Reforma Protestante, exatamente. Hoje nós iremos compreender a importância dessa reforma desde a sua fundação até os impactos dos dias de hoje na contemporaneidade. Dizer para aquelas pessoas que já se inscreveram, meu muito obrigado. Dizer para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, não perca tempo, inscreva-se no canal, assim você não perde vídeo, você não perde aula e você fica atualizado dentro do mundo da historiografia. Uma outra coisa, se você não entender qualquer parte da aula que eu irei explorar aqui, faça um comentário na descrição do vídeo e não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like. Assim você aí do outro lado ajuda a desenvolver o meu trabalho aqui e assim a minha aula e o meu canal ele ganha visibilidade na plataforma do YouTube. Mas antes de iniciarmos, solta a vinheta. Bem, indo direto ao ponto, direto à nossa aula, vamos à Reforma Protestante. Mas o que foi a Reforma Protestante? Na verdade, denomina-se a Reforma um conjunto de fatos que abalaram a Igreja Católica. Exatamente, os fatores que vieram a trazer certos problemas para a Igreja Católica, ou seja, o aparecimento de novas o quê? O aparecimento de novas ramificações iriam trazer certa dor de cabeça para a Igreja Católica dentro desse contexto histórico. É importante nós entendermos que a reforma ela tem suas origens ainda no século XIV. Mas, professor, essa reforma protestante não ocorreu no século XVI, com Martinho Lutero publicando as 95 teses? De fato, ocorreu. É isso que os livros narram dentro das escolas, né? Para alunos do 6º ano ao 9º ano, para alunos do ensino médio e em diante. Mas é importante você compreender os pormenores. Se você for pegar um livro historiográfico mais aprofundado, você vai entender que a reforma ela tem suas origens ainda no século XIV. E ela vai aparecer com Wycliffe na Inglaterra em 1320 a 1384. E vai aparecer na Boêmia com Jan Hus em 1369 a 1415. Essas duas pessoas elas vão começar a criticar, vão começar a fazer observações dentro da Igreja Católica. Isso vai ser fortemente reprimido e repelido pela Igreja, para que isso não venha a se propagar. É importante você compreender esses pormenores e o que está também nos entrelinhas. Tranquilo? Passando pela essa parte aqui, nós vamos entender as causas que levaram à reforma, ou seja, essas causas elas foram múltiplas. Vou citar as principais para você entender e compreender dentro desse contexto historiográfico. A religião foi talvez a mais importante. Por quê? Porque houve um abuso do clero com a venda de indulgências, relíquias e cargos. A Igreja Católica tinha uma prática que não era muito comum para que as pessoas compreendessem. Por exemplo, a questão das indulgências, eram vendido tudo de tudo para todos. A questão das relíquias, muito do que era vendido como relíquia era falsificado pela Igreja Católica. E os cargos eles eram comprados e vendidos à luz do dia. Então isso deixou um pouco desconfortável a população que já estava começando a perceber naquela época coisas que a Igreja praticava de forma errada. Um outro ponto que chama a atenção é a questão política. Nós estamos falando da reforma e suas causas múltiplas. Não foi apenas uma, mas foram várias. E agora passando para a segunda parte, que é a política, nós temos que entender a interferência da Igreja nos assuntos internos dos estados absolutos. Mas, professor, como assim? Entenda, quando houve a Idade Média, do século V ao século XV, a Igreja Católica ela era responsável por muita coisa, ela participava de tudo um pouco. Então, dentro desse contexto histórico aqui, a Igreja ela vai começar a perder poder.
porque os estados absolutos eles vão começar a se desenvolver, assim como outras classes também vão começar a se desenvolver. E nesse contexto aqui político, existia muita interferência da igreja nos assuntos. Como o Estado vai se desenvolver se a igreja fica se metendo? Isso no entendimento deles. Então é importante você entender que no âmbito religioso houve um certo problema, no âmbito político também houve um certo problema, e agora também a questão socioeconômica. Interesses da nobreza e da burguesia de quê? De querer as terras da igreja, exatamente. A nobreza e tanto a burguesia, eles já estavam de olho na questão das terras da igreja. Lembrando que quem tinha poder na época era quem tinha terras, e a igreja católica tinha mas muitas posses, e tomava conta praticamente de toda a Europa, no que se refere à questão socioeconômica, política e religiosa. Então vai haver essa mudança drástica. Isso vai ser uma forma múltipla de que a reforma realmente aconteça dentro desse contexto histórico. Tranquilo? Uma outra parte muito importante, que é a quarta, vai se tratar sobre a questão da ideologia, ou seja, a busca por parte dos humanistas. O que os humanistas estavam propondo dentro desse contexto histórico da Reforma Protestante? É que cada indivíduo ele afirmaria ser senhor, sacerdote de si mesmo, ou seja, faria o contato entre o Criador e a criatura. Isso no entendimento e no contexto da época. Isso é importante relatar dentro dessa aula. Tranquilo? Uma outra coisa muito importante, todo esse contexto histórico vai dar início ao conflito da Reforma Protestante. Exatamente, a Reforma Protestante que se deu em 1517 por Martinho Lutero, quando ele publica as 95 teses na Alemanha, ou seja, ele consegue traduzir a Bíblia do latim para a língua mãe, porque ele vivia na Alemanha, então ele começou a traduzir na língua alemã. E assim se fez por toda a Europa, cada país foi começando a se traduzir, e houve essa questão da reforma, onde as pessoas começaram a ter mais acesso à palavra de Deus. As pessoas não estavam mais necessitando apenas dos padres. Se questionava muito que quando o padre ou o sacerdote ia fazer a missa, eles ficavam de costa para o público e as pessoas não entendiam nada. Eles não conseguiam compreender o que se passava dentro daquela cerimônia religiosa. E o pior de tudo era que o padre ou o bispo ele ficava de costa para o povo e falava em latim. Isso dificultava porque o latim vem oriundo de Roma, né, da Igreja Católica, uma língua oficial na época, né, um pouco antes, mas não era muito comum, as pessoas não tinham acesso a essa linguagem, então ficava difícil. Então Martinho Lutero foi um desses problemas, que no caso foi esse conflito que ele vai criar com o Papa Leão X. Leão X vai retirar Martinho Lutero de dentro do ambiente do catolicismo, né? Ele vai ser excomungado, né? Porque ele começa a criticar principalmente a questão da venda das indulgências, ele não concorda. Um outro ponto muito importante que Martinho Lutero questionava muito referente à Igreja Católica era o que se refere à questão do celibato. Ele entendia que o padre, o bispo, ele tinha importância dentro da sociedade, que ele merecia ter acesso à sua família. Ele deveria casar-se, ter filhos como qualquer ser humano. Então, assim, Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, e ele já seguia um outro monge, que era Agostinho, que viveu no século V. E no século V já houve questionamentos referentes à Igreja Católica no que Lutero está reclamando já no século XVI. Então percebam que quando nós falamos um pouco atrás sobre o século XIV, no século V, Santo Agostinho já fazia críticas referentes às práticas da Igreja Católica. No século XIV isso ganhou, aflorou mais. E no século XVI, com Martinho Lutero, foi feito a publicação das 95 teses. Então você vê que é uma sequência histórica, né? É importante você entender esses pormenores, porque muitas vezes cai numa questão de prova do Enem ou de vestibular, e às vezes o aluno fica perdido porque ele só sabe que Martinho Lutero publicou as 95 teses em 1517, mas não consegue entender o contexto do que realmente aconteceu antes, durante e depois.
Então é importante correlacionar, fazer essa junção do acontecimento histórico referente à Reforma Protestante. Passando adiante, nós vamos aqui entender a Dieta de Rhodes, de 1529. Perdoa o meu inglês, viu que não é tão bom. E Lutero ele foi condenado pelo imperador Carlos V, ou seja, nessa Dieta de Rhodes, de 1529, Martinho Lutero ele não era bem visto pelo imperador Carlos V. E o imperador Carlos V ele tinha muitos problemas com os príncipes que viviam na Alemanha, também com os lordes, com os barões. E os barões, os lordes e os príncipes ficaram do lado de Martinho Lutero e permitiram que Lutero fizesse a transcrição do latim para o alemão, para que todo o povo alemão tivesse acesso e o livre-arbítrio de escolher a religião que quisesse. Então isso aí foi um ponto muito decisivo, onde Leão X ficou irado, juntamente com o imperador Carlos V da Alemanha, referente ao comportamento de Martinho Lutero. É um outro ponto pormenor que eu destaco a vocês aqui. A base do pensamento de Martinho Lutero. É importante nós compreendermos, de fato, a chave da linha do pensamento de Martinho Lutero. Ele tinha a livre interpretação das Escrituras, ele entendia que a Escritura deveria ficar ao alcance de qualquer ser humano, e o mais importante, a possibilidade de novas tendências, ou seja, com a questão do pensamento de Martinho Lutero, ele vai influenciar o surgimento de novas religiões, ou seja, novas ramificações dentro do catolicismo. Surge o luteranismo, vai surgir o calvinismo e o anglicanismo, a qual nós iremos trabalhar agora. Bem, agora dando continuidade para nós entendermos o contexto dos pormenores nessa subdivisão, vamos por parte. Vamos começar com a questão do catolicismo e a sua dominação, ou seja, os países onde o catolicismo foi mais forte, foi mais dominante. Dominou na Espanha, Portugal, Polônia, Itália, maior parte da França, no caso, estados alemães do sul e a Irlanda. Agora, entendendo como ficou esse domínio nesses países do catolicismo, o que foi que predominou como característica? O poder papal predominou, a questão da hierarquia eclesiástica também predominou, a manutenção dos 7 sacramentos permaneceu no catolicismo, a Bíblia como fonte de fé e a interpretação pela Igreja e o uso obrigatório do latim dentro das cerimônias no contexto desses países do recorte temporal da Reforma Protestante. Tranquilo? Passando para a parte do luteranismo, é importante nós entendermos que os estados do norte da Alemanha, da Dinamarca, da Noruega, Suécia e as regiões bálticas foram as partes onde se desenvolveu mais a questão do luteranismo. Ou seja, Martinho Lutero foi o grande responsável por início dessa reforma em 1517, que vai surtir efeitos, várias ondas, ou seja, várias religiões vão aparecer dentro desse contexto, ou seja, são as extensões do cristianismo. Mas vamos por parte. O que aconteceu dentro do luteranismo nesses países a qual eu acabei de citar? Vão haver mudanças. O que acontece aqui dentro do catolicismo, nesse domínio da Igreja Católica, já não vai acontecer mais no luteranismo. O que vai mudar? Vai mudar o seguinte, a extinção da hierarquia eclesiástica. Lembrando que aqui o poder eclesiástico terá predominância, aqui já não terá mais. Um outro ponto importante é a extinção da parte eclesiástica e também vai se trocar a questão dos 7 princípios do catolicismo, né, que são os 7 sacramentos. A única coisa que vai predominar dentro do luteranismo é a questão da comunhão e do batismo. Isso é muito importante você guardar na sua memória, né? A Bíblia como fonte de fé vai continuar, né? E o uso das línguas nacionais, ou seja, como eu falei bem antes, foi permitida a tradução para a sua língua mãe, a sua língua nacional, no caso do luteranismo na Alemanha, né? Dentro do calvinismo, o calvinismo ele reinou e se propagou aonde? Na Holanda, na Suíça, na França, como o nome de um Goetz, né? Esse era o nome dado na época, nesse contexto.
A Inglaterra ficaram conhecidos como os puritanos, ou puritanismo, e na Escócia e na Irlanda eles ficaram conhecidos como os presbiterianos, ou presbiterianismo, né? A extinção da hierarquia eclesiástica de Roma também aconteceu dentro do calvinismo, não houve mais essa questão da hierarquia eclesiástica. E uma outra parte importante, eles continuaram com o batismo e a comunhão, a fé continuou como ponto principal, e a livre escolha da sua língua nacional. Mas tem um detalhe importante, dentro do calvinismo, que eles acreditavam, né, através de João Calvino, eles acreditavam na questão da predestinação. A pessoa era predestinada a ser salvo ou se perder. No caso, eles acreditavam muito na questão do trabalho. A pessoa que se voltava ao trabalho, que se dedicava, juntando riquezas, ela iria prosperar e iria também herdar as mansões celestiais, né? Isso tudo com a questão do trabalho e da fé, ou seja, eles mantêm aquilo que eles entendiam como princípio, né? E essa livre escolha da língua nacional, como foi também aqui no luteranismo. Uma outra parte importante, o anglicanismo, aconteceu somente na Inglaterra. Mas por que só aconteceu na Inglaterra o anglicanismo? É importante nós relembrarmos o que foi abordado na aula passada sobre a questão do anglicanismo. Lembrando que o rei Henrique VIII ele era católico, e por ele ter sido católico e a sua esposa não lhe ter dado filhos homens, ele pede permissão do Papa para que ele pudesse se separar. Como o Papa não permitiu, ele, o rei, que era um líder de Estado, ele vai criar na Inglaterra o anglicanismo, ou seja, Henrique VIII ele funda uma religião aproveitando o contexto de Martinho Lutero, aproveitando o contexto de João Calvino. Então o rei Henrique VIII ele quebra com a Igreja Católica, devido o Papa não ter autorizado a sua separação. E depois Henrique VIII casa com Ana Bolena. Maiores detalhes você pode visitar a aula de número 7 que você vai compreender, tranquilo? Então, dentro do anglicanismo, que ocorre somente na Inglaterra, houve a manutenção da hierarquia eclesiástica. Lembrando que esse contexto, quando acontece o anglicanismo, o rei Henrique VIII ele era católico, então mudou-se da água para o vinho. Então houve uma certa manutenção da hierarquia eclesiástica para não se tirar de uma vez, né? E a comunhão e o batismo permaneceu. Dos 7 ficou apenas a comunhão e a questão do batismo, né? A Bíblia ficou como fonte de fé. Essa é a diferença, porque dentro do anglicanismo, do calvinismo e dentro aqui também do luteranismo, se desenvolveu várias vertentes do cristianismo, que foi o catolicismo. Então você percebe o quê? Você percebe esse cisma, né? A quebra, né, com o surgimento de várias ondas, como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, que foram uma forma de protestar contra o monopólio católico, devido a eles falarem numa só linguagem, que era o latim. Cada estado agora, cada localidade poderia falar a sua língua mãe. A questão das indulgências, do poder eclesiástico, a questão do padre ou do bispo não poder se casar. Então foram pontos que se questionaram no decorrer dessa história. É importante nós todos compreendermos esses pormenores para que o contexto fique claro à luz do conhecimento. É importante nós também compreendermos o seguinte: será que a Igreja Católica iria aceitar isso caladinha? É claro que não. O que foi que aconteceu depois da Reforma? Ocorreu a contra-reforma da Igreja Católica, exatamente. O Concílio de Trento talvez tenha sido uma das partes mais importantes da contra-reforma católica. O que dizia o Concílio de Trento? Ele negou qualquer valor às doutrinas protestantes, ou seja, tudo aquilo que foi atribuído pelo calvinismo, né, tudo aquilo que foi atribuído por Martinho Lutero e pelos outros anglicanismos, eles não aceitavam como doutrina. Uma parte muito importante também é que dentro do Concílio de Trento, a própria igreja ela proibiu a venda de indulgências. Eles deixam de vender a questão das indulgências, né? E criou-se também o Index, que seria o quê? O índice de livros proibidos. Eles iriam começar a proibir muita coisa nesse contexto da contra-reforma da Igreja Católica.
O segundo ponto fala sobre a companhia de Jesus. O que seria isso? Seria a criação feita pelo espanhol Inácio de Loyola, né, em moldes militares, ou seja, ele começou a preparar uma campanha, né, um grupo, a qual ele começou a desbravar pelos mares e divulgar a questão do catolicismo, né, da cristandade. Então, Inácio de Loyola foi o grande responsável, criador, idealizador nesse processo de transformação da Contra-Reforma Católica. Tranquilo? Dando continuidade aqui, é importante entender também o Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, nada mais, nada menos, foi fundado ainda na Idade Média. Encarregou-se de quê? De fazer a punição dos hereges, feiticeiros e dos apóstatas, né? Aquelas pessoas que iam de encontro contra os princípios católicos cristãos no contexto do recorte temporal da época. Principais reflexos da reforma. Houveram vários. Vou destacar, para finalizar, os últimos. O campo religioso, o rompimento da unidade cristã. Houve a questão da intolerância religiosa. Um outro ponto importante no campo da política, a ruptura do poder do papado, fortalecendo o quê? O poder monárquico. Ou seja, o papado ele vai perdendo força e o poder absoluto, a monarquia, vai ganhando força. No campo econômico, a expansão das práticas capitalistas devido a determinadas teorias protestantes, como tinha a questão do calvinismo, do anglicanismo, de tudo mais, luteranismo, vai-se também ampliar a parte econômica, a questão da nobreza feudal e também da burguesia, né? Então o campo econômico ele vai ganhar uma nova repaginada, uma nova roupagem. No campo cultural, a expansão da educação popular, ou seja, a questão da divulgação no sentido de catequizar, de desbravar novos campos, novos lugares, levar aquelas pessoas que não tinham conhecimento cristão, levar a palavra de Deus. Então, no campo cultural, a questão da educação popular vai predominar, né? Mas também vai haver um retrocesso científico, devido a esse cisma entre os católicos e os protestantes, vai existir um respeito e uma importância muito grande dentro do contexto da reforma protestante e da contra-reforma católica. Então, na parte científica, haverá um certo retrocesso. Bem, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, com muito cuidado, procurei elencar as partes mais importantes que geralmente são cobradas em provas do Enem, vestibular, até de concurso público. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, espero que vocês deixem o like de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!